é bom, Ele 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 é bom. Deus é bom na minha vida. Deus é bom na minha família. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Oh, Ele é bom, 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 Ele é bom. Oh, Ele é bom na terra que eu moro, Brasil. Deus é bom aqui no Brasil. Amém? Então, irmão, estamos de volta. Querido Deus, nosso bom Pai, eu consagro todos os inscritos do canal nas suas santas mãos e oro também a favor daquelas pessoas que serão alcançadas, que irão ver, assistir, visualizar esse vídeo, que sejam alcançados pela palavra que será ministrada agora, em nome de Jesus Cristo. Cada um sendo livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo, todo mal, qualquer origem que seja, caindo por terra, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, a gente vai dar continuidade do vídeo aqui, ó. Esté capítulo 6, no seu versículo 9, vamos até o 13. Diz a Bíblia que o rei falou para Amã: tudo que você falou, faça na vida desse homem. Não omita nada, tudo, não omita nada. Ou seja, não deixe de fazer tudo que você falou. Então Amã simplesmente se rendeu a Mardoqueu. Ele botou as vestes sobre o Mardoqueu, botou a coroa, pegou o cavalo, montou o homem e foi lá andando na praça dizendo: ó, é assim que o rei faz a pessoa cujo coração dele deseja honrar. É assim que o rei faz ao homem cujo coração dele deseja honrar. É assim que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. É assim que Deus vai fazer na tua vida, minha irmã. O que Deus vai fazer? Deus tem pressa. Deus tem pressa de te honrar. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida, Ele tem pressa. E não só tem pressa, como Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Ele não quer. Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Até você, mulher, que precisa de um batonzinho, um esmalte, Deus cuida. Deus é um Deus detalhista. A gente às vezes pensamos que Deus só se envolve em casos maiores na nossa vida, até os pequenos detalhes. Olha só o que ele diz: não omita nada, ou seja, tudo, tintim por tintim. Então, simplesmente, Amã fez o que o rei falou, e depois de fazer aquilo que o rei falou, Amã se sentiu derrotado, voltou para casa, reuniu a sua equipe, os seus amigos, seus filhos, a sua esposa, e contou o que havia acontecido. Eu fui em busca da morte de Mardoqueu, mas acabei por honrar ele. O rei me usou para honrar ele. Aí, simplesmente os conselheiros olham para Amã e dizem: ó, se esse Mardoqueu em que você já começou a cair é da semente dos judeus, certamente você não prevalecerá. Irmão, os inimigos te conhecem. Os inimigos sabem de você. E eles sabem, porque você pertence a quem pertence, eles sabem que eles não têm chance contigo. Repete o que eu vou falar: inimigo, você não tem chance comigo. Pode crer, o inimigo não tem chance contigo, porque você pertence à família de Deus. A partir do dia que você decidiu entregar verdadeiramente o teu coração a Jesus, você nasceu de novo, nasceu na família de Deus, o inimigo já não tem parte contigo. E ele sabe que pode armar de qualquer jeito para tentar te pegar, mas simplesmente ele vai sair derrotado. Não porque você ora muito, não porque você sobe muito o monte, porque jejua tanto. Precisamos entender, a nossa vitória não está na tua oração, não está nos montes que você sobe, não está no jejum que você faz, ou simplesmente não está na força do braço para que o mérito seja seu. Para dizer: irmãos, eu venci isso porque eu orava muito, jejuava muito. Não. A vitória está naquilo que você é. Você quem? Você é filho, você é filha de Deus.
E a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que nós fomos gerados da semente incorruptível. Ou seja, não falando de ser gerado naturalmente, porque quando nascemos de uma forma natural do nosso pai, que é a união do nosso pai e da nossa mãe, aquele nascimento é o nascimento que ditou a nossa vida aqui na terra, o que vivemos. Existem coisas que nós vivemos não porque você fez alguma coisa. A desgraça simplesmente acontece porque às vezes está no sangue. Mas só que para aquele que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que nasceu de novo, esse que nasceu na palavra, que o Pedro está dizendo no capítulo 1, versículo 23, que nós fomos gerados ou regenerados da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, não é semente de homem. A partir do seu renascimento, você já é um mais que vencedor. Então, simplesmente porque você pertence à família de Deus, então você, não importa a situação que bater a porta, mas você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. E o que a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 4? Todos aqueles que são nascidos de Deus, esses vencem o mundo. Quem que vence o mundo? A nossa fé. Ou seja, se eu nasci de Deus, a vitória sobre o mundo, sobre o sistema que governa esse mundo, a vitória ela é uma garantia. Então eu sou mais que vencedor por herança, porque eu pertenço a uma família vencedora. Então eu simplesmente, a vitória que eu tenho não é um mérito meu, não é pela força do braço, mas porque eu pertenço a uma família que é mais que vencedora. Então se eu pertenço a essa família, eu pertenço à família em que é mais que vencedora, qual é o medo que eu posso ter lá no meu trabalho, na minha família? Não preciso ter medo, porque existe até algumas orações que a gente faz simplesmente por medo. Mas não é o medo que tem que motivar você a orar, mas a confiança naquilo que você é, filho ou filha de Deus. É lá onde está a sua vitória. Então não temos que temer absolutamente nada. Olha só o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 7, que simplesmente sujeitar-se a Deus e resistirmos ao diabo. E como eu posso fazer isso? Sujeitar-se a Deus, nada mais nada menos que ter a consciência de quem é Deus na sua vida e você se posicionar, deixar Deus ser o Senhor da sua vida. E isso vai gerar força em você, força pelo qual que você vai ter para resistir aos ataques do inimigo. E em vez dele te derrotar, ele simplesmente vai fugir. Então, a Bíblia fala, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que é que vence o mundo? A nossa fé. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar. Então, se eu não tiver fé naquilo que eu sou em Deus, eu simplesmente vou sair derrotado. Por quê? Se eu andar em fé, eu agrado Deus. E se eu agrado Deus, deixa eu lhe explicar um negócio. Deus habita dentro de você. Ele disse que ia fazer morada em você. E ele nos chama a atenção quando ele diz, vocês não sabem que são templo? Nós somos templo, ou seja, morada, habitação dele. E se eu sou a habitação de Deus, e esse Deus que habita dentro de mim, ele se agrada quando eu ando em fé. Porque a partir do momento que eu acredito, ando em fé, eu agrado aquele que mora dentro de mim. E porque eu agradei aquele que mora dentro de mim, o que acontece? Eu tenho força para qualquer adversidade. Eu tenho força para qualquer tribulação. E essa força vem de dentro. Porque simplesmente, quando o inimigo diz, ei, você não vai conseguir, eu digo, eu vou conseguir sim. Quando o inimigo diz, você nasceu nessa família, não vai dar certo. Quando o inimigo chega com as palavras
negativa. Ah, o fulano de tal morreu também com essa doença. O quê? Você está com essa doença? O fulano morreu com... Ah, ele morreu com essa doença, eu não. Quando dizer, ei, meu Deus, essa causa na justiça. Ah, não, eu vou vencer. Eu já venci. Você tem que se ver já vencendo. Não porque você orou tanto, mas porque você sabe a que família pertence. Você é de Deus. A Bíblia fala, eis que vos dou poder para pisar. Agora eu te digo, quem pisa está em cima ou está embaixo? Quem pisa está em cima. Quem é pisado está por baixo. Então Deus te tira de uma posição de vergonha, Ele te coloca numa posição privilegiada. E a gente precisa ter essa consciência. Porque se não ter essa consciência, simplesmente vamos viver lutando com o demônio. E você não precisa lutar com o demônio. Porque você pertence a uma família que já venceu o maligno. E se eu pertenço a uma família que já venceu, eu já sei que a vitória é uma certeza. Repete comigo, a minha vitória é uma certeza. Eu não vou vencer, eu já venci. Você tem que olhar no trabalho que Jesus Cristo realizou na cruz. E quando os teus olhos estão naquilo que Jesus já fez por você, você não vai se ver como alguém que vai vencer. Você vai se ver como alguém que já venceu. Porque a tua fé não está na força do teu braço, mas está naquilo que Cristo já fez por você. E se está naquilo que Cristo já fez por você, meu irmão, você já venceu essa parada. Creia somente. Creia somente. Irmão, eu sou mais que vencedor. Nós somos mais que vencedor. Não baixa a cabeça. Não baixa a cabeça, conforme eu tenho dito nas minhas mensagens, sobre ditados do tipo, a corda sempre rebenta do lado mais fraco. Eu concordo com esse ditado, mas a boa notícia é, você não está do lado mais fraco, você está do lado mais forte. E se a corda vai rebentar, não será do lado de cá, será do lado de lá. Dizem que a maioria sempre vence, e eu também concordo, mas a boa notícia é, você não está na parte da minoria, você está na parte da maioria. Então, se a vitória da maioria, pode vibrar, pode cantar, que você já recebeu a vitória, já recebeu a vitória daquele teu filho que tem te dado trabalho, que está lá no vício, já recebeu a vitória daquele teu filho, do teu pai, do teu sobrinho, do teu irmão que está lá no hospital, da tua mãe, do teu sogro. Você já recebeu a vitória da situação que está lá na justiça. Não porque você ora muito, mas porque simplesmente você é filha de Deus e acredita que Cristo venceu por você. Então a vitória simplesmente é um presente para você. Receba em nome de Jesus. Receba pela fé. Então você não tem que se ver como alguém que está para lutar e vencer. Você tem que se ver como alguém que está tomando posse da sua vitória. Porque se existe uma luta, a luta que você tem não é lutar contra o diabo, contra as circunstâncias, mas é lutar na permanência da fé, ou seja, perseverar, permanecer, ficar firme na fé. Porque é isso que o inimigo quer, te tirar da posição, te tirar da fé. Uma vez que ele te tira dali, ele consegue te vencer. Então, a tua vitória está naquilo que você é. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Essa consciência tem que ser cada vez mais brilhante em você. Não restar nenhuma dúvida. Alegrei-me. Você precisa se alegrar. Olha só o que o salmista diz. Se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, os nossos inimigos nos teriam engolido vivo. Por que o inimigo não consegue te engolir vivo? Simplesmente porque o Senhor está do teu lado. E por que eu tenho que temer? Não, irmãos, não existe esse negócio, bate na madeira que o diabo seja surdo. Não, Deus está do seu lado. Você vai passar pelas águas, mas não será submergido. Vai passar pelo fogo, mas não vai ser queimado.
simplesmente você vai sair ileso. Ei, existe uma promessa em meio às tribulações, em meio aos problemas. Existe uma promessa, a promessa é: você vai sair dessa. Recebe em nome de Jesus Cristo. Nós somos mais que vencedor. Se os homens lá da antiga aliança, os inimigos de Amã, entenderam que se esse homem Mardoqueu, em que você está buscando a morte, é da semente dos judeus, certamente já perdeu. Será que o inimigo sabe a que semente você pertence? Nós pertencemos à semente incorruptível. Será que o inimigo sabe a que família você pertence? Pertencemos à família de Deus. Pertencemos ao Senhor dos Exércitos, onde a batalha não é minha, é dele. Onde eu não luto, eu simplesmente descanso, porque ele pelejou por mim. Essa é a confiança. Essa é a confiança. Se você for lutar com seus inimigos, você vai perder. Mas você tem que tomar posse da vitória que Cristo já conquistou para você. Receba simplesmente. Acredita. Está difícil? Creia somente. Creia somente. Você precisa crer. Então, irmãos, Deus honrou Mardoqueu lá no meio do povo, meio à praça. A sua vitória, vai ser publicada. Deus simplesmente, o céu vai se abrir como no dia do batismo de Jesus. Ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em que eu me comprazo. Eita! Deus está alegre em te apresentar ao mundo. Esta é a minha filha que me dá alegria. Você sabia que você traz alegria no coração de Deus? Você traz alegria no coração de Deus. É claro que Deus não é uma pessoa de mau humor, que uma hora está triste, uma hora está alegre. Mas o que eu estou dizendo, só porque você é o que é o motivo de alegria do Senhor. Então Deus falou: esse é o meu filho amado, em que eu me comprazo. Você é o motivo, você é a alegria do Senhor. Ou seja, o andar na fé agrada ao Senhor. E como agrada ao Senhor, e essa alegria, Ele simplesmente te dá força. Por isso, não leve a vida chorando. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Quando Ele diz no mundo tereis aflições, Ele não está dizendo não. O versículo não termina aí. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então o inimigo precisa ver, mesmo ele empurrando as aflições contra a sua vida, mas ele não tiver abatido e ele não entende o que está se passando comigo. Será que deixei de ser diabo? Aquilo que eu estou fazendo parece que não entristece mais ele não cai mais na depressão. O que está se passando? Porque simplesmente você entendeu que Jesus venceu, então a vitória é sua. Por isso é que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Quando ele diz que tende bom ânimo, porque eu venci, porque aquela vitória lá que ele conquistou na cruz, não é para ele, é para você, é para mim, é para todos nós que já nascemos de novo, até aqueles que ainda não nasceram de novo, mas um dia vão nascer de novo, vão tomar posse dessa vitória. Amém? Porque para toda a humanidade está disponível. Só precisa tomar posse. Muito obrigado, gente, pelo tempo que vocês disponibilizaram para poder ouvir mais um vídeo. E eu vou estar sempre colocando vídeos que vai abençoar nossas vidas. Então, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sino para receber sempre novos vídeos e compartilhe o canal. Qualquer coisa, se você quiser uma oração, pode falar aí no comentário, que eu vou levar o seu pedido de oração muito a sério. Eu vou orar por você e para sua família. Ei, mulher, bendito seja o fruto do seu ventre. O teu filho não é uma desgraça, o teu filho é uma bênção. Não vê ele como o mundo vê. Não vê ele como o diabo está te apresentando a ele ou a ela. Entende? Vê ele como Deus está vendo. Bendito seja o fruto do seu ventre. E quando você acreditar nisso,
e falar isso, bendito seja o fruto do meu ventre, simplesmente aquele teu filho vai voltar no caminho. Amém?